todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, dando sequência com a nossa série Intercambistas, estou aqui com um convidado muito querido, muito tímido e olha, sofreu para estar aqui hoje, hein? Sofrendo ainda. Mas topou super de boa, com um coração enorme, querendo compartilhar com vocês hoje um pouquinho a experiência que ele teve. Então, eu vou ler, claro, a biografia aqui do Andrei, meu convidado de hoje. Ele tem 32 anos, é analista de tecnologia de uma multinacional alemã, onde iniciou como estagiário em 2010. Então, aí tá na empresa já faz um tempinho, né? Para vocês verem que dá sim para começar como estagiário e crescer na empresa. Então, já fica a motivação. É claro que ele tem uma relação com o inglês bem antiga, ele começou a estudar, ele tinha 6 aninhos e estudou em escolas até os 15 anos. Só que aí, aos 15 anos, ele teve aquela oportunidade, foi o turning point, né, na vida dele, como ele me disse, e ele conseguiu uma bolsa de estudos através dos esportes nos Estados Unidos. Então ele ficou 3 anos lá cursando o high school, para quem não sabe, é como se fosse o nosso ensino médio, né, o colegial aqui no Brasil, lá fora, e ele ama idiomas, ama andar de moto, viajar. A família, é claro, ele tem um filhinho, Miguel, e ele veio aqui hoje compartilhar, porque eu sei que tem muitas pessoas, muitos adolescentes, muitas famílias que às vezes ficam pensando nessa possibilidade de proporcionar para o seu filho uma experiência no exterior, antes até mesmo de começar uma universidade. Então, a maioria das pessoas geralmente vão para fora depois que elas já estão formadas, que elas já têm um trabalho, que elas já podem pagar ali o seu próprio intercâmbio, mas a gente vê que o número de famílias está aumentando cada vez mais à procura desses programas, onde os filhos na adolescência ainda possam ter essa oportunidade de melhorar o inglês e voltar, de repente, já fluentes, né? Com certeza eles voltam e conseguir uma oportunidade de trabalho muito melhor. Hoje o Andrei vai falar um pouquinho pra gente sobre esse Aí, case incrível, né, Andrei? De vamos ficar lá aos lá. 3 anos no high school, adolescente. Como que foi essa experiência pra você, assim? O Andrei que foi, antes e depois do intercâmbio, completamente diferente? Totalmente diferente. Inclusive, isso é uma coisa que minha mãe sempre fala. Não sei o que aconteceu lá, mas que você Hum. voltou outra pessoa. Jura? Então foi nítido, assim, pra todo Foi, mundo que te foi conhecia? bastante. Eu acho que quando você vai muito novo assim, né, você automaticamente você amadurece mais Uhum. rápido, né? Então, você passa por algumas experiências que você não tem o seu pai e sua mãe lá perto. Claro. E às vezes você tem que tomar alguma decisão por si só. E com 15 anos, 16, né, 17, eu voltei com. Tinha acabado de fazer 18. Então, eu acho que automaticamente você acaba amadurecendo um pouquinho antes do tempo, né? Então, isso de um Foi lado muito é bom. bom, né? Por outro lado, não sei o quanto que é bom isso, mas eu acho que no geral, acho que o Uma amadurecimento é uma coisa. experiência válida, né, Sim, pra essa questão de bastante. crescimento, Sim. independência, amadurecimento. Eu acho que assim, né, até o dia de hoje, eu diria que 2 experiências, independente do que acontece comigo daqui pra frente, eu vou levar para o resto da vida, que é o intercâmbio e o Miguelzinho, E o né, meu filho. Miguel, claro. Então, eu acho que esses 2 pontos são coisas que eu vou levar para o resto da vida e que fez uma diferença enorme na minha vida, o intercâmbio, com certeza. Foi uma E experiência você única. eu vi quando você me passou sua biografia, né, que você já estudava inglês desde pequenininho. Uhum. Então, qual que era o seu nível de inglês quando você chegou lá para esse programa? Aham. Eu sempre eu fui muito influenciado pelos meus pais, né, para começar cedo, e eu sempre gostei de estudar inglês. Eu acho que em algum momento ali dos 12, 13 anos, um pouquinho mais adolescente, se acaba, né, ficando não tão interessado em algumas coisas, Uhum. mas mesmo assim eu continuei o inglês. E aí, com 15 anos, eu tive essa oportunidade de participar de um programa, né, na cidade que eu moro, em Vinhedo, e ganhar essa bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos, né? E quando eu cheguei lá, eu acho que eu já tinha um inglês bastante Uhum. avançado, né? Mas mesmo assim, ainda é um pouco difícil para você se expressar. Eu acho que entender, você entende tudo já de começo, Uhum. né? No meu caso. Mas para você se expressar, eu acho que acaba faltando um pouquinho de vocabulário no começo. Então você precisa dar algumas voltinhas, pensar em outras formas de falar, de chegar naquilo que você Uhum. quer dizer, né? Mas eu acho que depois de alguns meses, eu costumo dizer que assim, teve um dia que eu comecei a sonhar em inglês, e aí a partir daí, Você falou: "Nossa, agora eu é, tô bilíngue". agora eu acho que vai. Então, eu acho que no começo, assim, eu não tive muito problema de comunicação, Uhum. né, por conta dessa minha bagagem já. Era
era mais o medo, né? A Sim. coragem de você se comunicar, De ir pra né? escola, Pra né, de fazer escola. amigos, de enfrentar aquela rotina americana que a gente só vê em filmes. De Exatamente. pegar o ônibus É, amarelo, de ter e ali a refeição na escola, né, o é, almoço, isso. então O ônibus amarelo já foi logo a minha primeira experiência, porque quando eu cheguei lá, né, eu fui com mais 3 brasileiros nesse programa, sim. né? Eu fui para jogar basquete e outros 3 brasileiros foram para jogar futebol. E quem foi nos buscar lá foi inclusive o diretor da escola, né? Uhum. E aí saiu deixando cada um numa casa, inclusive quando eu cheguei lá eu não sabia nem onde eu ia ficar ainda, né? Todos os brasileiros já Nossa. tinham um lugar definido, o meu ainda estava em definição, eu cheguei lá sem saber onde eu ia morar. Acabei indo para uma família que ia ficar comigo temporariamente e acabou ficando comigo pelos 3 anos. 3 Então anos. foi Então bem foi uma legal. host family mesmo que você Sim, ficou. sim, foi uma host family. É. Americana mesmo. A mãe era americana, nova-iorquina, e o pai era um brasileiro de Brasileiro. Minas. É, Nossa, um mineiro, que mineiro. legal. É, Mas aí exatamente. imagino que pelo fato dela ser americana, eles só falavam inglês na casa. Era um híbrido, Um vamos híbrido, dizer tá. assim, né? Aham. Então, às vezes, esse foi um ponto importante também, né? Às vezes você tem que se policiar para só falar inglês, porque senão não adianta de Não nada você adianta de tá nada, lá, sei né? lá para melhorar o inglês e voltar É, falando falando exata, mineirês. é, exatamente. Ela falava um pouquinho de português ou não? Bem pouco. Bem pouco. Ela falava, né, mas Uhum. assim, no dia a dia era mais o inglês mesmo, né, e a gente até pedia que fosse Sim, assim, porque acabou ficando na mesma casa eu e o outro brasileiro, né, entendi. morando juntos. Então, às vezes no dia a dia, eu com o brasileiro, a gente Uhum. acabava falando português É, mais mesmo, né, fácil. mas até na escola a gente estava em eh, séries diferentes, né, eu entrei lá como um sophomore e ele como um junior, Hum, então a gente meio que não se encontrava nas salas e a gente sim, acabou realmente fazendo amizades lá com com um americanos, né. americano e nessa escola, principalmente, era uma escola particular, né? E ela recebia muitas pessoas de fora também, né? Então, Imagino. e na Flórida, principalmente, né? Muito hispânico, tinha bastante coreano, pessoas de Do várias mundo inteiro. nacionalidades, né? Então, você acaba pegando bastante da cultura de outros povos Que também. Isso é legal. bem legal. E você acha que essa sua experiência, assim, no exterior te ajudou hoje, pensando no seu cargo, na empresa que você trabalha, ajudou você ter essas oportunidades? Sem dúvida. Eu acho que o inglês, né, o idioma, ele para mim foi o fator principal que me abriu as portas para o mercado de trabalho, né? Então, quando eu voltei do intercâmbio, né, eu tinha um amigo na cidade e a mãe dele era professora de alemão e ela estava dando aula de português para um alemão que veio para o Brasil Uhum. implementar um sistema nessa empresa que eu trabalho hoje, em uma das unidades, né? E na época a gente tinha uma locadora de veículos em Vinhedo. E ele foi lá alugar um carro com a nossa família, acabou indo num sábado à tarde, já tinha fechado, entrou em casa, tomou uma cervejinha e papo vai, papo vem. Uhum. Ele estava precisando de uma pessoa que falasse inglês, né? Tivesse motivação, enfim, para trabalhar na empresa. E aí ele me ofereceu essa oportunidade, que eu tinha acabado de voltar do intercâmbio. Então, assim, no meu caso, o inglês foi Porque o você não tinha nenhuma fator graduação principal. ainda. Eu Então o tinha inglês que te acabado, introduziu ali no mercado de sem trabalho. dúvida, eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? Essa vaga já era uma vaga para a área de TI. Na época eu Uhum. estava fazendo comércio exterior. E aí deu super certo, né? Na semana seguinte eu fui para a empresa e já comecei a trabalhar. Então, no meu caso, o inglês foi, sem dúvida, o fator principal para eu entrar no mercado de trabalho. Que legal. E hoje em dia, se você fosse colocar em porcentagem, por exemplo, qual que é a porcentagem do seu dia que você fala inglês? Eu acho que assim, falar por ligação no dia a dia, talvez nem tanto, 10, Uhum. 15%, mas escrever, ler, Os né, sistemas em atuação, geral, programas, toda a mais de, linguagem em mais inglês. de 70%, assim, sem dúvida. E É como que você bastante faz para coisa. manter a sua fluência até hoje? Conversando com o pessoal do trabalho mesmo, Sim. né? Eu acho que desde que eu voltei do intercâmbio, assim, né? Eu não voltei a estudar, mas no meu trabalho eu falo Uhum. inglês praticamente todos os dias. Todos os Então eu dias. acho que isso mantém, e aí, assim, né?
quando eu comecei a trabalhar e utilizar o inglês no trabalho, Uhum. né, eu tive um pouco de dificuldade para poder adaptar o inglês para a Para o forma como business, né? para o Para a business, questão mais isso. formal. Exatamente. Então, ali, né, eu fiquei dos 15 aos 18, então muita gíria, né? Você fala coisas de outras formas, então isso eu precisei aprender e adaptar no meu Sim. dia a dia no trabalho, né? Mas E deu certo. Então deu, foi uma adaptação deu até que certo, tranquila. sim, tranquilo. E você se vê nessa área hoje que você trabalha sem inglês? Há a possibilidade de alguém ter sucesso nessa área se não tiver inglês? Assim, falando da minha função especificamente, não. Porque hoje eu atuo basicamente como um consultor de negócio, né, dentro das áreas de Uhum. negócio da empresa que eu trabalho. Eu sou uma interface, né, entre a área de TI e as divisões de negócio. E hoje, mais de 70% dos produtos, serviços, soluções, né, de tecnologia que a gente entrega para o business vem de fora. Então, se eu não tenho o idioma, eu não tenho como trazer essa transparência, informação para os nossos clientes internos ali, né? Então, sem dúvida, hoje, na função que eu tô, o inglês não é um nice to have, é um pré-requisito mesmo, né? É um must É have, um must né? have. Não tem outra escolha. Sem dúvida. Mas eu talvez em outras áreas, né? Eu acho que pode ser possível, Uhum. né? O trabalho sem o inglês, mas assim, na função que eu tô hoje atualmente, com Não certeza teria não. como. E você lembra, assim, quando você estava vivendo nos Estados Unidos, eu imagino que essa primeira adaptação foi bem difícil, né? Apesar de que quando a gente é jovem, a gente se adapta fácil às circunstâncias. Mas você lembra de alguma história engraçada? Alguma coisa que aconteceu ali naquele começo que você falou, nossa, que mico, né? Eu nem sei como é que eu passei por isso. Eu acho que, assim, eu não consigo me Uhum. lembrar de nenhum Isso é mico bom porque não tem meu. trauma, então passou bem. Exatamente. Ou o trauma foi tão grande que eu apaguei da Apagou, memória. é verdade. Mas eu lembro de alguns casos engraçados que aconteceram, né? Até o fato, e assim, eu convivi com pessoas lá durante esses 3 anos, Uhum. brasileiros ou até outras nacionalidades que moravam lá já há 8 anos e não falavam inglês, né? Porque principalmente na Flórida você tem mercado brasileiro, padaria brasileira, então eu acho que você tem que se policiar, né, Sim. para falar o inglês ali. Mas a gente teve casos ali na escola, tinha alguns brasileiros, né? E eu lembro de um amigo que tinha acabado de chegar, ainda estava se acostumando, né? Eu já estava no meu 3º ano lá. E ele questionou um outro amigo nosso, porque ele estava com dor no rim. E a gente estava fazendo aula de educação física e ele queria falar para o professor que ele estava com dor e ele não ia fazer aula naquele dia, né? E ele chegou para um amigo nosso e perguntou: como é que eu falo rim? E esse nosso amigo, muito legal, né? Falou para ele peanut, ao invés de kidney, Que né? nem. E aí ele chegou pro professor e falou, teacher, my peanut hurts. E aí o professor já olhou pra gente, entendeu o que tinha Que era uma acontecido, brincadeira. né? E aí todo mundo já caiu na Adolescente, né? Gosta de gargalhada. trollar um amigo e tal. Exatamente. Então, esse tipo de experiência, Uhum. assim, né? Acaba acontecendo quando E você vocês não se fala inglês. ajudavam bastante, assim? Você via que também tinha essa porque é engraçado isso, o brasileiro quando parece que aqui no Brasil a gente não se ajuda tanto, mas Sim. quando é lá fora, parece que é um É, negócio, assim, é um imã, né. sim. A gente atrai brasileiro e brasileiro quer ficar com brasileiro, É. mas também faz uma rede ali de networking, de suporte muito boa. Você teve isso também? Sim, sim, bastante. Eu acho que, como você falou, né, acaba se criando uma comunidade ali, né, Uhum. fora do Brasil. Acho que em qualquer lugar do mundo isso acontece, Isso né, na acontece. Alemanha, enfim, você cria essas comunidades, né, de brasileiros. E eu acho que sim, o pessoal se ajuda muito, né? Depois no meu segundo, 3º ano, chegaram no primeiro ano a gente estava em 4 brasileiros, no segundo, no terceiro a gente já estava em 10, 11 ali na mesma escola, né? Então a gente ajudava bastante, né? Brincava um Uhum. pouquinho, né? Tinha essa parte da trollagem aí, mas a gente se ajudava bastante também, né? O pessoal que estava chegando novo, né? Até por questões de cultura, né? Algumas coisas, né? O que fazer, o que não fazer, o que não é tão legal. Então a gente se ajudava bastante, Que sim, com certeza. bom. E se você fosse dar um conselho para uma pessoa hoje em dia que, por exemplo, quer melhorar o inglês,
quer conseguir mais oportunidades no mercado de trabalho através do inglês, que conselho você daria? Olha, eu sou bastante favorável ao intercâmbio. Eu acho que hoje a gente tem bastante oportunidade para que isso aconteça, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que o comprometimento é um dos principais, porque como eu disse, eu conhecia várias pessoas que estavam lá já há algum tempo e que não falavam o idioma, porque, querendo ou não, se você não quiser, você tem outros meios de sobreviver ali, né, sem falar o idioma. Então eu acho que você ter esse comprometimento, né, essa responsabilidade de estando lá, só falar o inglês, né, não só, né, mas assim, principalmente você fazer o seu círculo de amizades ali com americanos ou pessoas de outros países que vai te obrigar Uhum. a falar o idioma. Eu acho que essa seria a minha dica, né? Eu já vi, Fuja de brasileiros. é, isso, eu já vi casos de pessoas, né, que não fizeram intercâmbio e que conseguem falar o inglês bem avançado, ou até mesmo fluente aqui no Uhum, Brasil, mas eu acho que esses são casos, não exceções, mas né, não são a maioria, né? uhum. Então, eu acho que o intercâmbio, além de trazer mais oportunidade para o idioma, ele também te insere naquela cultura, né? Você Então, eu ainda acho que coloca isso é no seu importante. currículo que você fez high school fora? Sim, com Ah, ainda certeza. coloca, Com então, aí certeza. Tá no dá um LinkedIn. highlight ali, É, né, dá no LinkedIn, tá no sim, currículo. sim, não, com E certeza. eu percebo que as empresas em si, elas procuram profissionais que tenham tido essa experiência com outras culturas, de sair do seu próprio país, porque você cria aquele senso de adaptabilidade, de resiliência, de você entender a Uhum. diferença do próximo. Então, é esse tipo de profissional que as empresas procuram, você não Sim, concorda? sim, não, com certeza. E acho que assim, a gente vive hoje num mundo extremamente globalizado, né? Então, Conectado é, 100%, né. hoje falando com pessoas, países de fora, né? O contato que eu menos tenho, eu tenho um pouquinho, né? Mas é realmente com os Estados Unidos. Hoje eu tenho muito contato com a Alemanha, com a Índia, com outros países assim, né? E outras culturas, Uhum. outros sotaques, Sim. né, que foi também uma coisa que eu tive que Adaptar. adaptar, né. Então, com O certeza. ouvido volta calibrado ali para o americano, né, É, aí você vai falar com o indiano, é uma é, outra língua, muda é o inglês totalmente. deles, É, então exatamente. Então no e como que começo, foi jogar basquete, assim? Então você foi pelo basquete, pelo esporte, né, sim. e você Hum. tinha alguma coisa que era muito focada ali no esporte? Não, com certeza. Acho que primeiro que, quando eu tive a oportunidade de ir, eu fui para Uhum. viver um sonho realmente, né, porque naquela época eu era muito ligado à cultura americana, né, o esporte, principalmente o basquete. Mas não só isso, né, eu gostava muito de Hum, ouvir rap, né, do estilo, de sim. roupas, da comida, então para mim ali foi um sonho, né. A minha rotina lá, era basicamente esporte, porque eu acordava cedo, eu ia para academia, né, às vezes eu ia pedalando para a escola Uhum. depois da academia, passava lá o tempo integral, acabava, né, as aulas ali um pouco depois do almoço, ali por volta de 2, 3 horas da tarde, e aí já começavam os Os treinos, né, treinos, a de rotina de basquete, a rotina treinamento de mesmo. treinamento. Então, 1 mês antes da temporada, a gente só fazia condicionamento físico, né, então nenhum treino com bola lá, Uhum. eles levam o esporte muito a Muito a sério. sério, né, não só o basquete, mas todos os outros, né, eles fomentam muito isso. Então a gente já tinha essa rotina, acabava a aula, ia para o treino, 1 mês antes era só físico, durante a temporada a gente treinava, e foi uma experiência muito boa, porque eh, na própria temporada, né, de basquete, eu cheguei a jogar futebol também, né, porque eram Uhum. temporadas diferentes. A gente viajava bastante, né, com o time para jogar, então eu acabava conhecendo outros lugares também, né, então foi uma experiência sensacional, Eu assim. imagino que os amigos, assim, têm bastante perguntas, né, fiquem meio curiosos para saber: "Ai, como que é? Como é que foi?". Sim, Porque acho que até hoje, quando você conta aham, essa experiência, as pessoas querem saber como é que foi. aham. Acho principalmente as pessoas que têm esse desejo de Sim. ir para lá, né, então as pessoas procuram, mas
Enquanto eu morava lá e eu Uhum. voltava para o Brasil de férias, era metade do meu tempo Virava celebridade, né? falando, falando como é que eram as coisas lá, né? Como é Aham. que funcionavam, as experiências. Então foi bem bacana mesmo. E não teve nenhum período durante esses 3 anos que você sentiu aquela vontade de voltar? "Vou desistir, quero voltar". Teve, Teve? teve, Olha. teve. Eu acho que assim, né? O primeiro ano que eu fui, eu cheguei lá no primeiro mês, meu, tudo sensacional, tô aqui Aham. vivendo o sonho, né? No segundo mês já começa a bater aquela saudade da família, Sim. tal, né? E aí você para e pensa, fala, meu, só passou um mês e meio, tem mais 9, 10 meses para eu voltar para o Brasil, né? Então, eh, você passa um período ali, né, com um pouco de saudades, né? Um Uhum. pouco difícil, né? Você lida com algumas coisas, tal. E depois você acaba acostumando de novo, né? E aí passa o tempo, né? E o meu último ano, mais especificamente, foi um ano bem difícil, assim, para mim, né? Quando eu voltei para o Brasil de férias, né? Tinha que voltar para lá para o último ano para me formar, porque se eu não fizesse isso, ia acabar atrapalhando todo esse meu desenvolvimento, né? Eu ia ter que, enfim, achar algum jeito de me formar aqui no Brasil de novo. E esse último ano voltar para lá foi bem complicado. Eu voltei já querendo não ir, né. Entendi. Quer dizer, eu fui já querendo Não ir. então, mas Mas a fica sempre gente aquelas questões, né: "Nossa, mas se eu não for também, vai atrapalhar tanto, mas eu é, queria tanto ficar", então deve ser um dilema interno é, terrível, né? eu coloquei na minha cabeça, eu preciso ir concluir, né, o que eu comecei há Sim. 2 anos atrás. E eu fui, né, então o último ano foi um pouquinho mais difícil, deu vontade de voltar no meio do caminho, largar tudo, mas, fiquei até o final, deu Que certo e legal. acho que hoje eu, assim, eu não me arrependo Você porque recomenda, por exemplo, jovens que às vezes querem ir passar 1 ano só? Ou você acha que não é legal? sim, O high eu school, por exemplo: "Ah, vou fazer o primeiro ano, ou vou fazer o último". não, eu acho que, assim, é válido, né, eu acho que cada um tem uma experiência de vida, Uhum. uma oportunidade, né, alguns, de repente não têm a oportunidade de passar os 3 anos. Eu acho que, né, 6 meses, um Uhum. ano, se aquela pessoa tem a oportunidade de estar lá esse período, Tem que abraçar eu mesmo. acho que é totalmente válido, sim, com Ai, que certeza. legal. É porque às vezes eu vejo pais que às vezes não querem mandar os filhos durante os 3 anos. Ah, porque é muito imaturo, porque não Uhum, sei se vai saber aproveitar, tem medo que aconteça alguma coisa, e aí eu tô sim. muito longe, não tem como Uhum, ajudar e tal. E aí o que eu vejo dos meus alunos adolescentes, os pais querem mandar no último ano, quando já tá com 17. uhum, Que aí já tá um pouquinho mais maduro, que já sim, sabe um pouquinho mais do que quer, e aí já pensa: "Não, ele vai com 17, vai melhorar o inglês, já volta, já entra na faculdade e já tá fluente, aí tem mais oportunidades, etcétera". Mas eu penso assim que no seu caso, por exemplo, que foi desde novinho até o uhum, final, é é muita maturidade que você adquire que vai interferir muito lá na frente. Às sim. vezes, se você for 1 ano só e já com 17, Uhum. talvez não sei, eu acho que ir mais novinho faz diferença. Eu acho que faz, né, pra mim eu acho que fez diferença essa questão de amadurecer um pouco Uhum. mais rápido, né, ter que lidar com as adversidades Sim, ali, né. você traz pra vida até hoje, né. Sim, não, com certeza. E mandaria o Miguelzinho? Opa, Ah! Olha a mamãe se assistindo a gente aí. se Deus quiser, der tudo É, certo, com porque é bacana que certeza. você tem essa experiência e você pode orientar o seu filho, pode contar os seus casos e falar, né, pra ele: "Olha, vai que eu tô aqui pra te suportar e vai ser bom, eu tenho certeza disso". Exatamente, Ai, né, acho que muito o legal. o fato de eu já ter tido essa experiência, de Uhum. repente eu consigo dar um suporte um pouquinho a Sim. mais para ele, né, quando ele tiver a oportunidade de ir para lá, mas com certeza, se a gente tiver a oportunidade de mandá-lo, Ai, eu sou totalmente a que favor. legal. Adorei, queria agradecer muito a sua presença. Obrigada por compartilhar com a gente aí a sua experiência, o seu intercâmbio. Eu que Se você está agradeço. pensando em fazer intercâmbio e está com medo, olha só, ó, chegou com 18 aninhos já empregado, É, multinacional, né? Como o inglês abriu portas, então vá atrás dos seus sonhos, não espere muito, vai se organizando, se planejando, que é possível, né, Andrei? com certeza. É isso aí, guys. Thank you so much for coming, for watching us today. Se você não canal, não se esqueça, segue lá, ativa o
compartilha com um amigo, deixa aqui seus comentários, se tiver alguma entrevista, algum tópico em específico que vocês gostariam de ver, estamos aqui para isso. Vou deixar também os arrobas aqui do Andrei. Se tiver uma dúvida, uma pergunta, uma curiosidade, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em responder aqui os nossos alunos. E vejo vocês então no próximo episódio. See you soon, guys. Take care. Tchau, tchau.